Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. A Páscoa é um dos momentos mais importantes da história, pois é o resgate da humanidade da morte para a vida, através do sangue de Jesus. E a Páscoa significa o maior amor do mundo, é o amor de Deus para conosco, para nos resgatar da morte. Por quê? Porque sem isso nós estaríamos perdidos para sempre. Não teríamos mais chance de salvação. Mas por que, afinal de contas, acontece a Páscoa? A palavra Páscoa significa Pessage, né? Que vem do hebraico e significa passagem. Então, nós passamos da morte para a vida através do sangue de Jesus. Mas quando aconteceu a Páscoa e por quê? Então, José, ele foi para o Egito, né? Ele deixou sua parentela. Por quê? Porque ele foi injustiçado. Os seus irmãos o perseguiram porque ele era amado do seu pai, né? Jacó, ele teve vários filhos, mas de uma única mulher, da mulher que ele mais amava, que ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir casar com ela, que era Raquel. Ele teve o José e teve o Benjamim. E Jacó amava José, fez até uma túnica super colorida e deu para ele como sinal de autoridade. E ali os seus irmãos viam que o amor do seu pai era maior por José. E um belo dia arquitetaram um plano para tirar José da vida deles, porque era um empecilho. José havia sonhado que 12 feixes se inclinavam perante ele, quer dizer, todos os seus irmãos. E ali a raiva aumentou mais ainda. Daí um dia José foi, por mandado do seu pai, porque ele era um moço obediente a Deus e obediente ao seu pai. E ali o seu pai o mandou para que ele levasse alguns mantimentos para os seus irmãos. E arquitetaram um plano. Enquanto Rubens, o mais velho, ausentou-se alguns momentos, Judá, que era o segundo irmão mais velho, teve uma ideia de vender José para os mercadores do Egito como escravo, e assim o fez. Resultado, José foi parar no Egito sendo escravo de Potifar. A mulher de Potifar assediou José e José foi parar na prisão. Ali ele revelou o sonho do padeiro e do copeiro do rei. E aconteceu o que ele disse no sonho. E o copeiro lembrou-se, né, de José no momento que o faraó teve um sonho. E ali o José decifrou o sonho de Faraó e conseguiu ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele foi governador do Egito. Ele conseguiu que os 7 anos de fartura fosse guardados os mantimentos e os 7 anos de, assim, que eles tivessem escassez, ali somente o Egito tinha alimento. Resultado, os seus irmãos foram comprar alimentos. E José, depois de um tempo, de toda uma trama que aconteceu, ele trouxe toda a sua família para o Egito. E eram inúmeros um grande número de pessoas que já foram para o Egito. E, consequentemente, o José morreu e o faraó também. E o povo tornou-se escravo do Egito. E como Deus é pai, não gosta de ver os seus filhos sofrendo, ele resolveu fazer com que algo acontecesse. E como sempre, o povo clamava a Deus e Deus ouvia o seu clamor. E ali Deus, através de uma criança, né, os primogênitos foram caçados para serem mortos e a mãe de Moisés escondeu Moisés e colocou ele num cestinho de junco, colocou no rio e colocou a sua irmã mais velha, que era a Miriam, para observar. E o cestinho, a filha do faraó, estava banhando-se no rio e encontrou o cestinho e adotou Moisés. Miriam correu e contou para sua mãe. E a sua mãe se apresentou à filha do faraó como mãe de leite, como ama de leite. E ali ela criou seu próprio filho. Tudo planejado por Deus. Moisés cresceu no palácio com todas as iguarias, com todos, né, com tudo aquilo que ele poderia ter de um príncipe. E quando ele ficou mais velho, ele soube da sua origem. Ali ele acabou matando um soldado e fugiu. Constituiu família e um belo dia
Deus aparece para Moisés e diz a ele qual o plano para resgatar o povo do Egito. E daí Moisés vai e vem as 10 pragas, e a última praga seria a morte do primogênito. Ali acontece a primeira Páscoa, né? Deus pede para que todos os filhos dos hebreus que eles façam, né, a Páscoa, e ali eles passem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque daí a morte não passaria. Ela passaria, né, direto, não chegaria nos primogênitos que tivessem marcados com o sangue do cordeiro. Assim acontece a primeira Páscoa. E veio a morte, passou, não atingiu os filhos do povo de Deus, mas atingiu o povo do Egito, e principalmente o filho primogênito do faraó. Ele veio a falecer, ele morreu. E com isso o faraó resolve liberar o povo para que eles possam sair do Egito, o povo de Deus, através de Moisés. E Moisés abre o Mar Vermelho e ali o povo passa e o faraó vem atrás e acaba morrendo juntamente com todos os seus carros e os seus soldados. Resultado, eles ficaram 40 anos no deserto. E assim foi. E todas as vezes que alguém pecava, ele ia lá, sacrificava um cordeirinho perfeito, que não podia ter mancha, não podia ter pecado, e ali os seus pecados eram expiados. E toda vez que o homem pecava, ele fazia isso. E começou a acontecer uma matança muito grande, porque o homem continuou pecando, e cada vez mais, e já não existiam mais cordeiros para serem mortos, porque o pecado era muito grande na terra. E Deus resolve fazer com que isso acabe de vez. E ele manda um cordeiro definitivo, que é o seu próprio filho, Jesus Cristo. E ele nasce como homem aqui na terra. Ele passa toda a sua vida pregando, né, o evangelho. E quando ele tinha 33 anos ali, ele é perseguido e ele é crucificado. Ele vai à cruz. E ali o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. E foi o cordeiro definitivo. Não precisou mais serem mortos nem mais um cordeiro, porque a partir do sangue de Jesus cessou-se tudo isso daí. E ele é definitivo. E hoje, a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 1, versículo 12 ao 13, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que recebem a Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E daí nós somos novamente resgatados e temos a chance de ter a vida eterna, que é o plano perfeito de Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles desobedeceram a Deus e conheceram o mal. Deus não queria que nós conhecêssemos o mal. E um dia nós vamos eternamente morar com o Senhor e vamos só conhecer o bem. Toda tristeza, toda angústia, tudo isso vai passar. Porque Deus tem um lugar preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o receberam. Porque a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você recebeu a Jesus, você conhece Jesus, Jesus está na sua vida, e você permanecer firme nesta fé, um dia Deus vem buscar a sua igreja e nós estaremos para sempre com Ele. Isso é real e vai acontecer. Estamos aguardando a volta de Jesus. Todos aqueles que o receberam, continuarem firmes, um dia receberão a salvação. Então, isso é a Páscoa. É o grande resgate da humanidade para a vida eterna novamente, que havia sido perdida através do pecado. Mas Jesus é aquele que purifica, nos purifica de todo pecado. Então, nós temos 2 nascimentos. Um que nós nascemos da carne, que é o dia que nascemos, né? A este mundo, nós nascemos neste mundo. E o outro é quando nós nascemos do Espírito, quando nós recebemos Jesus e nos tornamos filhos de Deus. A todos quanto receberam, todos aqueles que recebem Jesus, eles terão acesso à vida eterna, que havia sido perdida através do pecado, mas Jesus derramou seu sangue precioso na cruz, levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, e hoje nós temos o livre acesso novamente à salvação,
a morar num reino, numa mansão preparada pelo Senhor para todos aqueles que o amam. Pensem bem nisso, porque Deus tem esse lugar preparado para você, para todos nós. E que este dia seja marcado como um dia especial, um dia onde toda a humanidade foi resgatada por Jesus na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sofrendo aquilo que nós iríamos sofrer, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, vida eterna em Jesus Cristo. Gratidão a esse Jesus tão precioso e maravilhoso. Por isso, hoje é a Páscoa. Jesus morreu, mas ele ressuscitou e está vivo para vir buscar a sua igreja. E esse dia vai chegar, não vai passar. Tudo vai passar, mas as palavras de Deus não passarão jamais. É promessa de Deus. E se Deus prometeu, ele vai cumprir. Um dia ele virá buscar a sua igreja. Esteja preparada para esse dia, em nome de Jesus. Feliz Páscoa. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus.